Vamos conversar com o especialista em finanças e investimentos, Ulisses Dias, sobre o programa Desenrola Brasil e outros assuntos da economia. O Desenrola que terá início na próxima segunda-feira e vai possibilitar a renegociação de dívidas dos brasileiros. Ulisses, boa tarde e obrigado por conversar com o Band News TV. Boa tarde, Felipe. A gente acredita que o programa Desenrola vai trabalhar principalmente na... Tá me ouvindo aqui? Sim, perfeito. Principalmente para a classe média. A classe média ela está com 78% quase de endividamento e isso trava a evolução do país, porque a gente precisa que o consumidor ele tenha crédito disponível para que ele possa fazer planos de investimentos de curto, médio e longo prazo. A gente precisa do setor imobiliário com a população com uma dívida saudável para que ela possa assumir compromissos também de longo prazo. E quando a gente fizer esse saneamento aí dessa parcela da população que está muito endividada, isso provavelmente vai desembocar em mais consumo no varejo. A gente viu aí que o Dia das Mães ele foi marcado por uma queda nas vendas e isso é muito sério, principalmente para esse governo que tem uma agenda com a classe média, com a classe menos favorecida, e isso vai ser essencial para que a popularidade do governo continue nos níveis atuais e que ele consiga aprovar reforma da Previdência, que precisa ser votada até julho, a primeira parte, depois a segunda parte que a gente vai falar sobre os dividendos, também precisa dessa popularidade alta. Então isso é um passo muito importante para muitas pessoas que estão assistindo a gente aí e estão sofrendo com excesso de endividamento. É o seguinte, né? Como disse a ministra Simone Tebet, não dá para se fazer um desenrola a cada ano. As pessoas têm que se conscientizar que o programa é bom, estão saindo, né, de uma situação de dificuldade, mas tem que aproveitar bem e não voltar a ficar inadimplente ali na frente, porque não tem como a cada ano, né, limpar o cadastro, né? Exatamente. Existe um risco moral para o consumidor, para o mercado, de exatamente achar que isso virou festa, que vai ser uma coisa recorrente e começar a não levar a sério os seus compromissos financeiros. Então, o importante é que você renegocie as suas dívidas, limpe qualquer tipo de obrigação que você não cumpriu no passado para que você entre nesse novo ciclo aí da tua vida já com uma mentalidade diferente. Mas a ministra Simone Tebet poderia apoiar mais a educação financeira do brasileiro, porque muita gente acaba tomando decisões erradas simplesmente por falta de saber o que é certo e errado na hora de controlar suas finanças. Bem, a próxima pergunta, a questão da educação financeira. O brasileiro, a gente viu lá, e aí eu sou antigo, é bom lembrar do que aconteceu lá na implantação do Plano Real. A gente vinha tão desacostumado a ter uma moeda forte, né? A gente trocava tanto de moeda que muita gente não acreditou no real. Aí as pessoas se adaptaram, viram que deu certo o plano, mas a gente perdeu ali até uma boa oportunidade de ensinar os brasileiros educação financeira. Isso ainda até poderia ser uma disciplina nas escolas. Alguns estados já adotaram, mas deveria ser uma disciplina nacional. O brasileiro não tem educação financeira. O brasileiro não consegue prever o seu futuro, montar um fundo de previdência, por exemplo. Mesmo que, e aí é bom dizer, né? Mesmo que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não ganho para isso. Mas se a pessoa tem a educação financeira, ela vai pegar e conseguir economizar e guardar, né? Exatamente. O grande processo que as pessoas poderiam aprimorar já nesse assunto aí que é a educação financeira, Felipe, é receber o seu salário, já faz a sua poupança e com o resto acaba pagando as contas e as pessoas elas acabam primeiro gastando e depois poupando, né? Mas eu acho engraçado um pouco o governo falar sobre educação financeira e estimular as pessoas a serem mais conscientes, porque essa nova proposta aí do governo Lula de estimular o consumo da linha branca pode fazer com que essas pessoas elas se endividem ainda mais depois desse programa aí de saneamento das dívidas das famílias brasileiras. Então a gente tem que ter muito cuidado para entender o que é consumo de longo prazo. Estou falando aqui de carros, estou falando de casa, e consumos de curto prazo, que é tênis, que é lazer. Então a gente precisa ter essa inteligência financeira para entender o que é prioridade para a gente. Incentivo para os eletrônicos, os eletroeletrônicos, a linha branca, né?
É mais uma questão que a gente já viu no passado e levou muita gente a se endividar. Quer dizer, tem que ter ali uma boa programação. O governo tem que estimular a economia? Tem que estimular a economia, mas tem que ter todos esses cuidados para que exatamente a gente não caia nessa situação de milhões de brasileiros hoje